Prezados e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz de nosso Senhor Jesus, sua santa bênção nesta noite especial de Sexta-feira Santa, um dia em que Jesus deu a sua vida por nós. E estamos reunidos justamente para apresentar a Ele, a Deus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, a nossa adoração, a nossa gratidão e os nossos louvores, reconhecendo o valor deste grande dia. Nós vamos dar início à nossa santa reunião. Todos se coloquem em sentido de oração para que juntos possamos pedir a bênção de Deus para este momento. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos, ó Pai, para apresentar ao Senhor a nossa gratidão, os nossos louvores, a nossa adoração, Pai. Neste dia tão especial, em que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, cumpriu a sua gloriosa missão, dando a sua vida para que nós pudéssemos viver. Pai, quanta honra vai em nosso coração, por sabermos valorizar, amar, adorar Teu Filho amado como o Senhor o amou. Te agradecemos por esta dádiva que nos deste, ó Pai. Agradecemos também pela missão que Ele cumpriu nesta terra, ensinando, sendo um exemplo para todos nós. E agora em nossos dias, a missão de restaurar esta Santa Igreja, restaurar o caminho que leva até o Senhor Deus, que dá oportunidade de salvação a tantos quantos o seguirem, o terem em seus corações, obedecerem e derem a oportunidade também do Consolador e do Santo Pastor, proteger, amparar, abençoar e crer e confiar nestes santos formados por Jesus em nossos dias. Jesus bendito, queremos também Te honrar, Jesus, adorar por esta grande dádiva que nos deste, a sua vida. Jesus, quanto sofreste naquele dia, quanto padeceste, ó Jesus, mas como ovelha muda, o Senhor tudo suportou, para que pudesse se cumprir as profecias, a vontade de Deus, para que nós pudéssemos viver, ter oportunidade de viver eternamente contigo na eternidade, quando cumprir a nossa missão nesta terra. Por isso Te agradecemos, Jesus, e pedimos ao Senhor, aceite a nossa adoração, a nossa glorificação nesta reunião. Queremos apresentar estes louvores, ó Jesus, dedicados ao Senhor. Também queremos agradecer à Mãe Virgem Maria, porque a Senhora também faz parte desta linda história de amor, porque cumpriste a Tua missão de mãe, mãe do Salvador, e estivesse sempre ao lado do Seu amado Filho. Mesmo no momento de cruz, a Senhora padeceu com Ele toda aquela angústia, naqueles momentos terríveis. Virgem Maria, nossa gratidão, porque hoje a Senhora é a nossa Santa Mãe, e pedimos a Tua bênção para esta reunião, que junto à Senhora possamos expressar a Jesus esta adoração maravilhosa. A Senhora querida e Santa Vó Rosa e ao Senhor Santo Irmão Aldo, queremos agradecer, porque os Senhores nos fizeram entender, Jesus, o Seu ministério, nos fizeram entender o Seu sacrifício por nós. E aqui estamos hoje reunidos para elevar a nossa voz a Jesus, e junto com a Senhora, com o Senhor Irmão Aldo, dar a Jesus esta gratidão do profundo do nosso coração. Portanto, inspire a nossa reunião. Leve até o trono de Deus também os pedidos de todos nós, Seus filhos, para que possamos, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, cumprir o nosso ministério, cumprir a missão desta Igreja Apostólica aqui na terra. Portanto, os nossos louvores, a nossa gratidão e adoração, hoje e para todos sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 1, Igreja Forte.
Prezados irmãos, agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir a apresentação do hino Gloriosa Ressurreição. Este hino já foi gravado por nosso coral, Coral da Alfia, e será retransmitido em prosseguimento. Uma adoração sincera ao Divino Mestre Jesus.
Prezados irmãos, agora nós vamos meditar na mensagem para este dia especial. Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão de Cristo. Irmãos, é uma mensagem que traz a narrativa dos acontecimentos deste dia. Quando Jesus padeceu, sofreu e deu a sua vida por nós. É momento, irmãos, de refletirmos, de valorizarmos e de elevar a Jesus a nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. São narrativas, irmãos, muito importantes, descritas nos 4 evangelhos, principalmente de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, que narram, irmãos, com uma precisão, com uma clareza, esses momentos difíceis que o nosso Senhor Jesus passou. E nós vamos meditar, irmãos, para que possamos compreender como a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a valorizar a Jesus, a entendê-lo, compreendê-lo, fazer a vontade dele, através dos ensinos desta igreja, que são a doutrina, a disciplina que ele nos deu, porque ele nos quer um povo santificado. E para sermos santificados, nós precisamos seguir o que ele nos trouxe, o que ele viveu. Uma vida inteiramente dedicada aos céus, ao Pai, para que nós também possamos herdar as bem-aventuranças que Jesus prometeu aos vencedores, que é, irmãos, o reino dos céus, quando terminar a missão de cada um de nós nesta terra. Portanto, vamos meditar, prezados irmãos, nesta mensagem. Sexta-feira Santa é o dia em que lembramos da morte de Jesus, nosso Senhor, na cruz. Esta data é celebrada na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. A expressão Paixão de Cristo indica o intervalo de tempo entre a oração de Jesus no Getsemane e a sua morte na cruz. A origem da palavra paixão vem do latim, que significa sofrer, suportar. Ele suportou a dor, a vergonha, a solidão, a traição, caindo sobre ele o peso do pecado do mundo. Jesus era o único que não merecia morrer, mas também era o único que poderia nos salvar. A paixão de Cristo acontece graças ao seu infinito e sublime amor. Todo o ministério de Jesus na terra culminou no dia da sua morte. Neste dia ele cumpriu o seu objetivo, pagar pelos pecados de toda a humanidade. Jesus tinha pregado cerca de 3 anos, preparando discípulos para formar a igreja. Agora estava na hora de cumprir a sua missão maior, salvar a tantos quantos o aceitassem e seguissem o seu evangelho. A narrativa geral destes eventos foram registradas pelos 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, sendo que, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no início da semana, conhecido como Domingo de Ramos, Jesus reuniu diversas pessoas e anciãos judeus e proferiu seus ensinos e mensagens. Ao final da quinta-feira, Jesus e seus discípulos dividiram um momento muito especial, uma ceia, onde foi a preparação dos discípulos para a partida de Jesus. As previsões
sobre a iminente traição e sobre a negação de Pedro e a instituição da Eucaristia, ou seja, a Santa Comunhão. Depois desse momento, Jesus é traído, preso, julgado e crucificado. Durante a ceia, Jesus profetiza que um dos 12 discípulos iria traí-lo. Após os discípulos negarem que isso pudesse acontecer, Jesus reitera a traição e afirma que será um dos presentes a fazê-lo, dizendo: mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor fora para que este homem se houvesse não nascido. Judas Iscariotes é especificamente apontado como traidor. A Eucaristia, ou seja, a Santa Comunhão, foi instituído por Jesus naquela noite, ou naquela ceia. As ações de Jesus repartindo o pão e o vinho foram ligadas ao profeta Isaías, que faz referência a um sacrifício de sangue que, como relatado em Êxodo, Moisés ofereceu para selar a aliança com Deus. Conforme relatado por São Lucas, Jesus, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. Depois da ceia, tomou do mesmo modo o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Jesus profetiza que o discípulo Pedro iria negar conhecê-lo, afirmando também que ele o fará por 3 vezes antes do galo cantar no amanhecer do dia seguinte. Os 3 evangelhos mencionam que, após a prisão de Jesus, Pedro negou conhecê-lo 3 vezes, e que após a 3ª, ele ouviu o galo cantar e se lembrou da profecia quando Jesus se voltou para fitá-lo. Pedro, então, começou a chorar amargamente. No Evangelho de São João, há um relato de Jesus lavando os pés dos discípulos antes da ceia. Nele, o discípulo Pedro faz objeção e não quer permitir que Jesus lave seus pés. Mas Jesus responde-lhe: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí então Pedro concordou. Um gesto de humildade e de amor de Jesus para com os seus discípulos. Após a saída de Judas Iscariotes do recinto onde se realizava a ceia, Jesus conta aos discípulos restantes que ele irá permanecer com eles por um curto período de tempo. E lhes oferece um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Getsemane é um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, em Jerusalém, atualmente Israel, onde Jesus e seus discípulos oraram na noite anterior à crucificação. De acordo com o Evangelho de São Lucas, a angústia de Jesus no Getsemane foi tão profunda que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Os guardas do templo, guiados pelo até então discípulo Judas Iscariotes, prenderam Jesus. Depois de Judas beijar Jesus, quando era o sinal combinado com os guardas para demonstrar que ele era o líder do grupo, Judas recebeu 30 moedas de prata como recompensa. Depois da prisão, Jesus foi levado à casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote dos judeus. Sem revelar nada durante seu interrogatório,
Jesus foi enviado para Caifás, que tinha consigo o sinédrio reunido. Muitas testemunhas apareceram para acusar Jesus, mas em seus relatos conflitavam entre si, e Jesus mantinha-se em silêncio. Finalmente, o sumo sacerdote desafiou Jesus dizendo: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A resposta de Jesus foi: tu o disseste. Contudo, vos declaro que vereis mais tarde o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Por conta disso, Caifás condenou Jesus por blasfêmia. E o sinédrio concordou em sentenciá-lo à morte. Foi neste momento que o discípulo Pedro, que esperava no pátio, negou Jesus por 3 vezes enquanto o interrogatório se desenrolava, exatamente como Jesus havia previsto. Na manhã seguinte, uma multidão seguiu com Jesus preso até o governador romano Pôncio Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é rei dos judeus? E Jesus respondeu: tu o dizes. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judeia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. A esposa de Pôncio Pilatos havia sonhado com Jesus naquele mesmo dia e alertou Pilatos para que ele não se envolvesse na questão deste justo. E perplexo, o governador ordenou que ele fosse chicoteado e humilhado. Então os sumos sacerdotes informaram Pilatos de uma nova acusação e exigiram que ele fosse condenado à morte por alegar ser o Filho de Deus. Esta responsabilidade atemorizou ainda mais Pilatos, que voltou a interrogar Jesus para descobrir de onde ele havia vindo, perguntando se ele era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouviria falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Então interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Perguntou Pilatos: que é verdade? Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Nem Herodes achou nele alguma culpa, pois o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade. Desejando soltar Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhes falou: por quê?
Que crime este homem cometeu? Não encontrei nada. Digo, por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os soldados pegaram Jesus e o prenderam a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua açoitando-o com tiras de couro sobre as quais são fixados pequenos objetos para ferir. Golpeiam-no com chibatadas e Jesus reage com um sobressalto de dor, mas suas forças se esvaem. Depois, a zombaria da coroação. Com longos espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de coroa e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram seu couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Depois de ser humilhado diante de muitos, ainda o fizeram carregar o madeiro da cruz, colocado sobre os seus ombros. O mestre caminha com os pés descalços pelas ruas de um terreno irregular, cheias de pedregulhos, e os soldados o puxam com as cordas. Jesus, fadigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. Jesus carregou sua cruz até o local da sua execução, com a ajuda de Simão Cirineu. Ele estava voltando do campo, quando foi obrigado pelos soldados romanos a carregar a cruz atrás de Jesus, porque Jesus estava muito fraco por causa dos açoites que tinha recebido. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se a elas e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus carregou aquele madeiro até um lugar chamado Gólgota, em hebraico, ou Calvário em latim. Lá foi crucificado entre dois ladrões. Ele é deitado com as costas sobre a cruz. Os algozes pegam um prego, apoiam-no sobre a mão e com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Depois pregam-lhes os pés e o levantaram, deixando-o pendurado numa posição muito desconfortável naquela horrenda cruz, que lhe causara grande sofrimento e dor. Jesus ficou cerca de 6 horas na cruz, das 9 da manhã até aproximadamente as 3 horas da tarde. A morte de Jesus na cruz foi cruel e dolorosa.
A crucificação era a pior forma de morrer que existia, por ser lenta, dolorosa e humilhante. Mas mesmo sofrendo de forma terrível, Jesus se manteve fiel até o fim e nunca pecou. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasgaram. Disseram uns aos outros: vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Foi exatamente o que os soldados fizeram. Jesus estava sofrendo uma morte horrível, mas ele não ora inicialmente por si, mas pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançavam a cabeça e diziam: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se és filho de Deus. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? E é o rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente, o insultava um dos criminosos que ali estava dependurado: você não é o Cristo? Salve-se aí a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E olhando ao discípulo disse: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Neste momento, ele mostra a realidade humana do seu sofrimento. Foi quando lhes deram uma esponja umedecida em vinagre para ele molhar a sua boca. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito dizendo: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou e morreu. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados
e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, seguidor de Jesus em segredo, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que fosse sepultado. Outro seguidor de Jesus em segredo e também membro do Sinédrio, Nicodemos, foi com José de Arimateia para ajudar a retirar o corpo da cruz. Porém, Pilatos pediu que o centurião que estava de guarda confirmasse que Jesus estava morto. E um soldado furou o flanco de Jesus com uma lança, o que provocou um fluxo de sangue e água do ferimento. José de Arimateia então levou o corpo de Jesus, envolveu-o numa mortalha de linho e o colocou em um túmulo novo, que havia sido escavado num rochedo que ficava num jardim perto do local da crucificação. Nicodemos trouxe mirra, uma espécie de perfume, e aloé, também um gel, irmãos. E ungindo o corpo de Jesus, como era o costume dos judeus, para selar o túmulo, uma grande rocha foi rolada em frente à entrada e todos voltaram para casa para iniciar o repouso obrigatório do sabá, que começou ao pôr do sol. No sábado, Jesus permaneceu sepultado e os soldados foram enviados para guardar o sepulcro. No domingo pela manhã, a sepultura estava vazia. Jesus ressuscitara dos mortos. Como havia anunciado diversas vezes, o Salvador do mundo venceu a morte. Prezados irmãos, lembrem-se das palavras de São João Batista. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se fez homem, morreu para nos salvar e ressuscitou. E todo aquele que crê no seu sacrifício e se arrepende, recebe o sangue dele que dá a vida espiritual. Não precisamos mais fazer sacrifícios nem penitências, pois tudo já foi consumado. O preço já foi pago por nós na cruz. Jesus é a verdadeira Páscoa. A perfeição dos planos de Deus é maravilhosa. 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías já anunciava a vinda do Messias, o seu nascimento, o seu ministério, dizendo: seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E anunciava também o seu sofrimento. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado.
Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. A realidade dos acontecimentos desta memorável sexta-feira deve impactar a vida de todos os que creem em Jesus, como seu único e verdadeiro Salvador. A entrega total que Jesus Cristo fez, dando a sua própria vida em nosso favor, é a maior prova de amor que poderíamos receber. Nesta sexta-feira, santa ou sexta-feira da paixão de Cristo, façamos uma profunda reflexão do significado deste dia para nós apostólicos, pois através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, pudemos compreender e valorizar o sacrifício de Jesus, fazer valer em nossas vidas tudo o que Ele sofreu por nós. Na ressurreição de Jesus, ou seja, na Páscoa, tempo de renovação e de renascimento, esperamos que nossas vidas renasçam com fraternidade, amor, saúde e muita paz. É o momento de buscarmos uma mudança na maneira de pensar, de agir e de falar. Por isso, precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta do Senhor Jesus. Devemos crer em suas promessas, quando Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Hoje, estamos longe de muitos irmãos apenas fisicamente, porque mantemos a mesma comunhão espiritual nesta fé em Cristo Jesus. Mas podemos mostrar solidariedade, amor fraternal, por constantemente nos lembrar de todos em nossas orações, suplicando a Deus e aos seus santos em favor de todos os irmãos. Estimados irmãos e irmãs, é tempo de celebrar a vida, o amor, a esperança, pois chegamos numa época maravilhosa, a Páscoa. Ter irmãos tão especiais como o Senhor, a Senhora, você jovem, você criança, é uma grande bênção que alguém pode desejar. Que esta Páscoa seja ainda mais bela. Assim faremos justiça à bondade e à misericórdia de Deus, ao amor e à vida que Jesus nos proporcionou, a proteção e amparo da Virgem Maria Santíssima, a bênção preciosa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Desejamos a todos os irmãos uma feliz Páscoa e que estejam unidos e reunidos em família, celebrando este dia muito especial, em paz, amor, união, e sejam momentos felizes. Porque, irmãos, pela fé, estaremos unidos a Cristo, estaremos unidos ao Consolador e ao Santo Pastor. E eles nos fortalecerão, nos encherão de fé, de bonança e principalmente do alento da vida, para que cumpramos a nossa missão de filhos de Deus nesta terra. Prezados irmãos, em nome do Conselho Deliberativo de nossa igreja, uma feliz Páscoa para todos, com as bênçãos destes santos maravilhosos, e sejam muito felizes. Em prosseguimento, nós vamos ouvir o oratório. Este oratório, irmãos, que tem o título Na Cruz, ele narra exatamente, irmãos, a trajetória do Divino Mestre Jesus, desde o seu nascimento, até, irmãos, a sua gloriosa ressurreição. Vamos ouvi-lo com amor, com este sentimento em nosso coração de exaltar Jesus,
de glorificá-lo, de amá-lo, de adorá-lo ainda mais, o nosso Mestre e Salvador. Amém. Eu queria contar-lhes uma história de amor. Há muito tempo, na cidadezinha de Nazaré, um anjo apareceu a uma virgem chamada Maria e disse: Maria, achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e seu nome será Jesus. Como a estrela da manhã que surge, anunciando um novo dia, nasceu Jesus. Cristo
Cada passo levava a marca do sofrimento. Sua missão estava prestes a terminar. Maior era o peso do mal sobre ele. O demônio abriu os portões do inferno, soltando todo o poder maligno sobre o Nazareno. Jesus buscara forças falando com o Pai no Monte das Oliveiras. Ajoelhou-se e orava. Reposto em agonia, orava mais intensamente, enquanto grandes gotas de sangue rolavam por seu rosto até o chão. Cada gota de sangue que caía era um grito de amor que invadia a eternidade. Sangue do corpo de Cristo pelas chicotadas, sangue da fronte de Cristo pelos espinhos enterrados. A cruz é estendida no chão. Colocam Jesus deitado sobre ela e os algozes, munidos de martelos e cravos, iniciam a crucificação.
e a cruz de Cristo começa a ser levantada. Mais, até que eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
sede. Sim. Sede. Sim. Sede. Sim. Sede. Sim. Sede. O fim estava próximo, dolorido, ensanguentado. Cristo sentia seus últimos momentos. Ao pé da cruz, sua mãe, Maria a Santa, com seu coração dilacerado, vivia com seu filho a angústia, o estertor da morte. Todo o sofrimento, toda a dor pela qual já havia passado, no manancial de sentimentos e emoções, transbordou-se naquele coração de mãe, ao ouvir os lábios de seu filho.
Mãos e coração, pés e andaram, buscando e agora só podem Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado.
Sexta-feira em Jerusalém. A tarde está caindo. Agora tudo é silêncio. Aos poucos, os últimos participantes se afastam vagarosamente do porta. Tudo terminado. Ele morreu. As esperanças desvaneceram. A dúvida começa a brotar no coração dos seguidores do Mestre. Porque ele morreu. Ele que curara cegos. Ele que transformara água em vinho. Ele que mostrara poder sobre a natureza. Ele que ressuscitara mortos. Ele morreu. E a esperança de vida eterna, de vitória. Ah, que vazio no coração. Porque ele morreu. Esta pergunta, como um grito no coração dos fiéis, perdia-se no ar. Tudo caíra. A fé, a esperança, a confiança. Somente aquelas três horrendas cruzes permaneciam em pé, pacíficos. Aquela inocente, porém, que se destaca das outras no desafio à eternidade. Por quê? Silêncio. Porque a natureza que contestou contra os homens, quando o Mestre perdeu a cabeça, permanece agora silenciosa. Só o céu, como moldura, esse trágico momento. A brisa bate suave sobre a relva próxima da cruz, debruçando-a reverentemente em sua adoração ao Filho de Deus, morto. Mas estaria ele realmente morto? Essa quietude da natureza não seria certeza de que algo estava para acontecer? Estaria morto o Filho de Deus? Prezados irmãos, que obra maravilhosa este hino de nossa igreja. É realmente a expressão, irmãos, do nosso coração para o nosso Mestre Jesus. É o nosso reconhecimento por tudo que Ele fez por nós. Uma dádiva para todos nós. Realmente nos traz uma emoção muito forte, porque vivemos, irmãos, aqueles momentos de angústia, de dor, mas nos alegramos com a grande vitória
do nosso Senhor, a sua gloriosa ressurreição. E hoje, Ele é esse nosso mestre, inconfundível, inigualável, precioso para todos nós. Ao lado da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de sua Santa Mãe Virgem Maria, estão à nossa frente para nos abençoar, nos proteger e nos amparar. Agora, agradeço a presença de todos, seja através da internet, aqueles que nos honraram, mesmo que sendo a primeira vez. Esta é a Igreja Apostólica, a Igreja da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que crê fielmente no nosso Mestre Jesus, na sua Santa Mãe, no seu glorioso Evangelho, que rege a nossa vida de filhos de Deus nesta terra. Agora, em oração, vamos encerrar este momento de fé. Senhor Jesus, que alegria poder pronunciar o seu nome. Que graça, Jesus, tem o nosso coração em saber que o Senhor está ao nosso lado. Em saber que o Senhor é realmente o nosso Senhor e Salvador. Jesus, a nossa adoração por tudo. Desde o seu sofrimento, que fizeste em nosso favor, Jesus, dando a sua própria vida para que nós pudéssemos viver. Jesus, que dádiva maravilhosa que nos concedeste. E agora, no seu trono, lindo, perfeito, o Senhor nos contempla, nos abençoa, nos protege, nos alimenta na santa comunhão. Jesus, receba esta adoração sincera do coração de cada um dos teus filhos que ainda estamos nesta terra, cumprindo a nossa missão, anunciando o teu nome, o seu evangelho, anunciando os santos que nos deste, Jesus, o Consolador e o Santo Pastor, e também a sua Santa Mãe como Rainha dos céus. Jesus, pedimos a tua bênção, o teu amparo para todos os teus filhos, que com amor, com dedicação, neste momento de oração, fazem as suas orações. Jesus, é um momento difícil que estamos passando nesta terra. Muitos problemas, pandemias que cortam todos os lugares deste planeta. Tenha misericórdia, Divino Mestre. Eleve até a Deus as nossas súplicas, para que tenha solução, para que novamente possamos nos reunir, o teu povo se reunir, Jesus, e elevar esta adoração maravilhosa, unidos ao Senhor. Sabemos que estamos unidos hoje em espírito, mas a consideração, o amor ao próximo é muito forte, Jesus. Queremos esta aproximação que nos faz presentes uns aos outros, num gesto de amor, de fraternidade, Divino Mestre. Por isso pedimos a tua bênção para todos os nossos irmãos, protegendo, amparando, livrando dos perigos, das maldades, das ilusões e tentações que afligem este mundo tão cruel. Jesus, tenha misericórdia de nós. Abençoe a todos. E que a sua Santa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nossos santos de luz, nossos anjos poderosos, possam estar ao nosso lado, protegendo e amparando a todos nós e concedendo esta graça, bênção preciosa de Deus para todos os teus filhos. Prezados irmãos, recebam esta bênção que Deus do alto céu nos contempla e nos concede. A bênção de Jesus, o nosso Mestre e Salvador. A bênção da Mãe Virgem Maria. A bênção da Santa Vó Rosa. A bênção do Santo Irmão Aldo. E com estas bênçãos, sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém. Prezados irmãos, amanhã, sábado de Aleluia, teremos também uma reunião especial
com início às 19 horas. E no domingo de Páscoa, iremos também nos reunir às 18 horas. Irmãos, para celebrarmos estas datas maravilhosas, para refletirmos juntos nestes dias que formam a Semana Santa, a semana do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão, do seu sofrimento, mas da sua gloriosa ressurreição. Portanto, todos estão convidados para participar conosco destes momentos de fé, momentos de amor, momentos de união fraternal. Muito obrigado pela sua audiência.